Pessoal, esperar um minutinho enquanto as pessoas estão entrando. O Instagram está avisando ao pessoal sobre essa live. E daqui a um minutinho começa a gente conversar, tá? Boa noite, Danilo. Tudo bem? Olá, Olivia. Tudo bem com você? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá boa a imagem? Tá bom o áudio? Tá tudo tranquilo? Boa noite, Edmar. Então, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Felipe Soares da AZ Construções, para quem já me conhece. Para quem não conhece ainda, é um prazer e uma grande satisfação estar aqui falando com vocês, tá certo? Eu falei um pouquinho mais cedo sobre essa live que eu ia gravar, e essa live ela vai falar de duas coisas muito importantes na área de eletricidade e que todo engenheiro eletrotécnico, todo estudante precisa saber. A primeira são os dispositivos. Eu vou apresentar hoje dois dispositivos para vocês. O dispositivo disjuntor termomagnético, que é o que eu vou falar agora, é esse carinha aqui, ó. Para quem nunca viu, esse aqui é o famoso disjuntor termomagnético, pessoal. Esse dispositivo, ele é um dispositivo de proteção. Como é que funciona esse carinha aqui? Ele só tem um polo, como você pode ver, ele entra só a fase nele e sai para alimentar o circuito, tá certo? Esse cara, como o próprio nome já diz, ele trabalha com termomagnético. Termo quer dizer o quê? Temperatura. Em outras palavras, esse carinha protege toda a parte da instalação, toda a fiação, todos os condutores que passam por ele sobre o superaquecimento. Ele impede que o circuito pegue fogo. Ele impede que você tenha um incêndio na tua residência. Ele impede que o mau funcionamento, o mau dimensionamento cause um incêndio e que pegue fogo o teu condutor. Dessa forma é que funciona o disjuntor termomagnético, pessoal. Então, ele protege para que tipo de situação? A primeira situação é quando eu tenho um curto-circuito. O que é um curto-circuito? Quando eu não tenho nenhuma resistência impedindo o contato entre fase e neutro. O que é o fase e o neutro encostados está dizendo? Está dizendo que o meu neutro está solicitando da minha fase o máximo de corrente que ele puder dar. Entendeu? Então, em milionésimos de segundo, a quantidade de elétrons que passa vai a um exponencial muito grande. E em milésimos ele vai fazer com que o teu condutor ele pegue fogo. Porém, se ele estiver protegido por esse cara tem um filamentozinho magnético de cobre dentro dele, que quando há um aquecimento, ele dilata. E quando ele dilata, isso aqui acontece, ó. Escutaram? Quando dilata dentro dele, por aquecimento, ele percebe que está tendo um aquecimento no teu condutor e ele vai fazer o quê? Desarmar o que está acontecendo. Ele vai impedir que jogue mais tensão e corrente no resto dos condutores. Então, evita um incêndio. Beleza, pessoal? Tá bem explicado aqui? Alguma dúvida sobre o disjuntor termomagnético? Ele não é só um dispositivo de proteção, ele também é um dispositivo de manobra, que possibilita que eu acione e desligue a qualquer momento o meu circuito e todos os componentes ligados a ele. O segundo equipamento que eu vou falar é o dispositivo residual conhecido como DR. O DR eu não consegui achar aqui os que eu tenho. Eu procurei aqui nas caixas, eu acabei, como vocês sabem, eu cheguei hoje de viagem, mas em outra oportunidade eu mostro ele. O DR ele é diferente, ele tem dois polos, ele não tem só uma entrada, ele tem no mínimo o dobro desse tamanho. O dispositivo DR, eu costumo dizer que ele não é um dispositivo de proteção, ele é um dispositivo de segurança, tá? É uma coisa que eu, Felipe, atribuí a ele, porque ele é um dispositivo de proteção, tá? Mas eu chamo de dispositivo de segurança. Porque enquanto o dispositivo termomagnético, ele protege os condutores e o sistema,
O dispositivo residual DR, ele protege pessoas, ele protege vidas. Como é que funciona o DR? O DR ele funciona sobre resíduo de corrente, contra fugas de corrente. De que forma é essa? Como ele tem dois polos, diferente desse aqui, ele entra fase e neutro. Tanto de um lado entra fase, como do outro entra neutro. E ele funciona da seguinte forma. Toda corrente que passa pela fase, ele tem que voltar pelo neutro. Quando há uma diferença nessa corrente, se alguém levar um choque ou porventura algum equipamento, ele desviar essa corrente e não voltar para o neutro, esse camaradinha vai e desliga. Simplesmente isso. Então ele funciona para evitar que o teu filho coloque a mão, coloque o dedo na tomada e ele leve um choque. E ele funciona como um dispositivo de manobra. Ele tem um botãozinho aqui, cara, nele. Infelizmente eu não estou com ele aqui, mas ele tem um botãozinho que quando você aperta, ele simula uma fuga de corrente e ele desativa automaticamente. Ele é ele é bem mais caro que o disjuntor termomagnético, mas ele tem uma função diferenciada, que é salvar vidas, ele protege, tá certo? Falei um pouquinho sobre o dispositivo e falei um pouquinho sobre o outro. Agora, algo interessante que poucos engenheiros sabem, poucos engenheiros conhecem, é que esse carinha aqui, o disjuntor termomagnético, ele tem uma curva ABC. Essa curva é a curva de pico desse disjuntor. O que quer dizer isso, Felipe? Esse disjuntor, como você pode ver, ó, ele tem aqui ó, o número C. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. É um C20. Quer dizer que esse disjuntor ele é da classe C para 20 A de corrente. Essa classe C ela é recomendada para motores e circuitos de força. Porque, por exemplo, pense em um corpo. Um corpo, para você tirar da inércia, você precisa inicialmente de um esforço inicial. Você precisa de um pico. E nesse caso aqui, falando de energia elétrica, a gente precisa de um pico de corrente. Por exemplo, eu tenho um disjuntor de 10 A. Só que para ligar determinado circuito, uma bomba, por exemplo, para ligar uma bomba, nos primeiros 3, 4 segundos, ele não vai ligar com 10 A. Ele vai ligar com 16, 14 A, que é para poder sair da inércia ao motor e poder funcionar. Então esse dispositivo aqui ele tem que ter uma curva ABC que aguente por um determinado período de tempo, ou seja, segundos, poucos segundos ou milésimos de segundo, uma sobrecorrente, uma corrente acima da normal dele. E poucos engenheiros sabem disso. Aí pega um disjuntor de classe A, que é um disjuntor que tem aí, que é só mais ou menos 2 A, ou seja, se ele tem 10, ele só vai aguentar até 12 A, e vai e liga um circuito de tomada, ou um circuito de uma bomba. E quando acontece isso, quando você liga a bomba, ele não aguenta por causa desse pico de segundos, que ele chega a 14 a 15 A, ele vai e desliga, e nunca vai funcionar corretamente, pessoal. Tá ok? Então pesquisem sobre as curvas de disjuntores, que isso já é um diferencial que poucos engenheiros conhecem, tá certo? Alguma dúvida sobre dispositivo termomagnético ou dispositivo residual DR? Aguardo vocês para poder continuar sobre o outro tema que eu quero falar hoje. Bem prático, né, pessoal? Bem rapidinho aqui a gente consegue explicar. Dúvidas? Perguntas? Obrigado, Fábio. Então vamos lá. Vou continuar aqui, tá bom, pessoal? O outro tema que eu disse que ia falar nessa live era sobre a capacidade de condução. Vamos lá. Quando a gente vai dimensionar um circuito elétrico, quando nós vamos dimensionar uma residência, nós fazemos da seguinte forma. Nós temos 2 critérios. O primeiro critério é o critério de queda de tensão. E esse queda de tensão eu não vou falar dele, tá certo? Porque a gente usa mais para prédios, onde a gente tem grandes distâncias. E eu já gravei uma live, inclusive, falando nisso. Essa live está disponível no YouTube, tá ok? O segundo, quando a gente dimensiona por capacidade de condução. Então, cada fio, cada bitola de condutor, ele tem uma capacidade de condução. Quanto maior a bitola dele, a seção, mais corrente ele consegue transportar. Então, para a gente dimensionar de forma correta esse condutor, esse circuito, nós não podemos considerar só a capacidade de condução. Por quê? O condutor de cobre, por critérios físicos e características químicas, ele quando aumenta a sua temperatura,
ele perde capacidade de condução. Vou dar um exemplo. Nós sozinhos em uma sala de aula, com a temperatura legal, a gente não passa mal. Mas se a gente entrar numa sala aí de 5 metros quadrados e botar 6, 7 pessoas, nossa troca de calor vai ficar muito grande e a gente já não vai funcionar da mesma forma. Desse mesmo jeito funciona o condutor. Quando ele está isolado, só ele sozinho aqui, o único condutor, um circuito somente, no eletroduto, ele está com a sua capacidade total de condução. Se ele aguenta 10 amperes, ele vai continuar aguentando seus 10 amperes. Porém, quando eu acrescento mais condutores, mais circuitos, por exemplo, nesse mesmo eletroduto, eu coloco mais um circuito, eu vou ter uma troca de calor, eu vou ter uma interação por campo magnético e até por atrito entre um condutor e outro. E isso faz com que aumente a temperatura desses condutores e a gente vai perder a capacidade de condução. Ele vai conduzir menos. De cara, eu lembro que na norma, quando eu tenho 2 circuitos agrupados, esse meu condutor ele só tem 80% da sua capacidade de condução. Ou seja, se ele aguentava 10 amperes, ele só vai aguentar 8 amperes. E a gente chama isso, na norma, é o fator de agrupamento. Então, quanto mais circuitos eu tiver agrupados, menor a capacidade de condução desse condutor. Então, é muito importante que você fazer todo o traçado de forma correta e dimensionar o seu dispositivo de forma correta, levando em consideração o seu fator de agrupamento, tentando otimizar as suas passagens e caminhos para o seu circuito e vai fazer o teu projeto ficar melhor. Algumas pessoas trabalham já tendo como critério, dizendo, não, naquele circuito, eu vou passar 4 circuitos no máximo por eletroduto. Eu não gosto de trabalhar assim porque eu trabalho engessado. Eu gosto de trabalhar vendo todas as possibilidades e depois que eu dimensiono eu vou ver onde eu posso melhorar. É a forma que a AZ ensina os seus amigos e os seus parceiros e alunos a trabalhar. Ficou claro para vocês, pessoal? Deu para entender? Eu queria... deixa eu entender. Fazer um desenho aqui que vocês vão entender melhor. Eu sempre gosto de explicar fazendo algumas representações. Quando eu estou com um eletroduto de seção circular e um circuito aqui de tomada, fase neutra e terra, eu tenho capacidade total de condução. Mas quando eu junto com outros circuitos, ele começa a ter uma troca de calor e com isso eu perco o meu critério de condução. Eu perco a minha capacidade de condução. Isso é uma característica química e física do cobre, tá certo? A NBR 5410 deixa bem claro e já diz lá quantos condutores eu devo considerar, a cada 2 circuitos, 3 circuitos, ela dá um percentual e basta você interpretar e entender a norma. Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? Deixa eu ver se alguém perguntou e eu não respondi. William Lopes. Então, William, tudo bem? Vê só. Não existe um máximo de corrente que você possa botar no seu disjuntor. Por quê? Cada disjuntor ele já vem para cá, para a sua corrente. Tem aqui, ó. Esse aqui é para 20. Eu também tenho de 32, tenho de 40. Eu tenho de 50, tenho de 60. Tem vários tipos de disjuntores. E você pode botar de acordo com o que ele vem de recomendação. Existem alguns professores que eles recomendam que você use circuitos até 10 amperes. Eu desconheço qualquer recomendação técnica sobre isso. Desde que você dimensione, leve em consideração todos os critérios de forma correta, conceba de forma correta o projeto, você pode projetar aí para um disjuntor de 125 amperes tranquilo, pode botar carga. Então, dúvidas, perguntas, pessoal? Estou aguardando vocês. Se não tiver, eu vou falar sobre mais uma coisinha que eu acho bem interessante. Em alguns grupos de WhatsApp a gente estava conversando hoje e eu queria deixar a minha opinião sobre esse certo determinado assunto. Dúvidas, pessoal? Ficou claro? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Obrigado, Matheus. Estamos sempre à disposição. Pronto, cara, meu amigo aqui, Carlos Emanuel, perguntou o DPS. Dispositivo de proteção contra surtos.
O que é esse DPS, pessoal? Esse DPS é um sistema, ele é um disjuntor dessa mesma forma, ele tem uma luzinha verde aqui, que ele mostra que está passando a corrente, que está com carga. E o que acontece? Nesse DPS, ele protege toda a minha fiação contra um surto. Por exemplo, se cair um raio na minha residência, esse raio não foi jogado para o aterramento, ou esse surto que veio da rua não foi jogado para o aterramento, ele vai chegar nesse DPS e vai queimar essa plaquinha verde. O que acontece? Ele vai proteger toda a minha casa. Ou seja, se eu tiver um DPS, dificilmente eu vou queimar por falta de outras coisas, entendeu? Fica bem claro isso? Alguma dúvida? O DPS ele protege tudo que tiver do meu disjuntor para dentro. Tá claro, meu amigão? Então, Diógenes, não é bem assim, são situações e situações, pessoal. Os professores ensinam de forma engessada. Cada caso é um caso. A engenharia, eu costumo dizer nas aulas, que é a ciência mais exata e inexata do mundo, que nada é igual, tudo é critério. A gente não deixa só 10 amperes a cada circuito, a gente tem circuito de tomada com 20, a gente tem circuitos para... Aí vamos lá, um shopping center que eu tenha, eu vou ter que dividir a cada sessão, um supermercado a cada sessão, porque o meu professor ensinou que eu só podia usar até 10 amperes. Não, pessoal, não é assim. Eu vou usar critérios, eu vou dimensionar, eu vou fazer contas, eu vou fazer da melhor forma, até porque eu economizo condutores. Já pensou, toda vez eu estou saindo do quadro para atender um determinado setor? Não, eu já pego e levo direto. Isso tudo você vai aprender no curso da AZ. Quem tiver oportunidade, vem para cá. Alane, eu já falei sobre o DR e expliquei sobre ele. Tá certo? Você chegou um pouquinho atrasado, mas aí eu vou deixar salvo, você vai poder acompanhar. Ti Clemente, então, eu acho que vocês viram que eu estou viajando, batendo o Nordeste inteiro com o curso e tá meio complicado. Mas essa semana eu vou parar aqui no escritório para fazer o cronograma pelo menos até março. A gente está com uma proposta para Minas Gerais, proposta para o Rio Grande do Sul, proposta para Natal, João Pessoa e Araruna para voltar lá. Sem contar Pernambuco e Recife, né? Pernambuco e Recife. Então, tá meio complicado eu conseguir ajustar. Mas de certeza eu já adianto que aqui em janeiro, aqui em Maceió, nós teremos uma turma de levantamento quantitativos e uma turma de projeto hidrossanitário, onde nós iremos dimensionar um prédio de 4 pavimentos, completo, com toda a representação gráfica, com tudo bonitinho, só naquela padrão AZ. Além de ensinar, mostrar na prática como funciona. Porque afinal de contas nós somos uma construtora e esse é o nosso diferencial. Olá, Leila. Exatamente, Diógenes. Muito obrigado. Exatamente isso. Cada caso é um caso. E tem gente na faculdade, tem gente no mundo que está ensinando de forma engessada. Engenharia não é isso. Engenharia é inovar. Engenharia é engenheirizar. É criar, é ser diferenciado. Sávio, já que você está me pedindo, em janeiro eu vou fazer um de projeto elétrico durante a semana nas férias. Combinado? Fala comigo depois no direct que eu te passo a data amanhã, tá certo? Eu já tenho umas pessoas na lista de espera, mas você está pedindo agora, eu vou atender esse pedido. Pessoal, tirei todas as dúvidas de projeto elétrico. Posso pular e ensinar de outra coisa que eu tenho para falar para vocês, outra dica que eu vi bastante nos grupos. Obrigado. Pessoal, vou mandar fazer mais copos para vocês, tá? Das próximas turmas. Posso continuar, pessoal? Veja só. Eu vejo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de amigos, muita gente se lamentando pela situação do mercado, muita gente reclamando. Gente, o mercado, ele precisou dessa crise. Nós precisávamos dessa crise para poder tirar aqueles caras que estavam no topo, que não têm conhecimento técnico e eles poderem quebrar. E nós que estamos começando agora despencar e poder disputar de igual para igual. Nós agora temos a diferença e temos potencial para derrubar eles. Imagina há 2, 3 anos atrás, você recém-formado indo disputar com um cara que tem 10 anos de experiência. É muito complicado. Hoje, esse cara que tem 10 anos de experiência está disputando contigo.